Bem, olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais um nosso programa. Nessa semana saiu pelo Instituto Mapa de Pesquisa e Inteligência uma pesquisa sobre intenções de voto para presidente na eleição de 2022. E hoje no nosso programa a gente queria pelo menos pegar uma parte dessa pesquisa para a gente analisar rapidamente e tentar entender por onde realmente vai se encaminhando o leito da conjuntura política nacional, sobretudo porque as contradições que outrora, na época do golpe, estavam voltadas para um determinado olhar, um olhar logicamente artificial, construído para que o golpe pudesse acontecer por meio da guerra híbrida que foi implantada no Brasil desde 2013, né? Essas contradições agora estão ganhando mais forma, estão ganhando mais realidade, e se configuram agora dentro de um palco onde está em disputa a civilização e a barbárie, né? Por quê? Porque a pandemia da Covid-19 veio justamente arregaçar, escancarar, dar luz, dar visibilidade para as contradições que estão envolvidas nesse projeto de poder do bolsonarismo. Então, a primeira tela, como vocês estão vendo, ela diz respeito ao quantitativo das pessoas pesquisadas, né? Distribuído proporcionalmente pela demografia regional do Brasil. Então, foram 2.000 pessoas pesquisadas, de 18 a 20 de maio, distribuídas dentro dessa configuração estatística demográfica do Brasil. Essa é a primeira questão que é importante observar. Então, numa pesquisa estimulada, no primeiro turno, Lula teria quase 37% dos votos no primeiro turno e Bolsonaro também em torno de 27% dos votos no primeiro turno. Isso daí é a primeira constatação que a pesquisa apresenta em relação ao primeiro turno. E, passando para o segundo turno, a pesquisa mostra, como vocês estão vendo, Lula ganharia facilmente hoje com 53% dos votos em relação a Bolsonaro. Isso com Lula totalmente fora da mídia, totalmente fora de articulações, de rua, de visitas às cidades, de visitas a grupos, né? Então, esse é o primeiro cenário que se apresenta com essa possibilidade real, né, concreta, que a pesquisa indica, de uma vitória acachapante de Lula já no segundo turno, dentro das condições atuais que Lula ainda se encontra de pouco contato com as pessoas, de pouca articulação da política. Mas dois fatos, pelo menos, a gente gostaria de deixar registrados aqui, em função do contexto em que se movimenta essa pesquisa. O primeiro fato é um depoimento, né, um anúncio do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que é apoiador de Jair Bolsonaro, e que disse aos quatro cantos que Bolsonaro está no pior momento dele. Logicamente, a gente pergunta se em algum momento Bolsonaro esteve com uma boa fase, mas para Lira, essa é a pior fase na qual se encontra o Bolsonaro. Então isso deixa a gente com antenas ligadas, porque até hoje, até o presente momento, Lira tem sido aquele que tem garantido, né, a estabilidade do governo, apesar de mais de 100 solicitações de processos de impeachment, ele até agora não se moveu, mas deu essa declaração essa semana: Bolsonaro está no pior momento dele, da conjuntura política na qual ele se encontra, segundo o presidente da Câmara Federal. E o segundo fato que a gente chama atenção, depois em outros programas a gente poderá explorar melhor, né? Outros fatos também, outros contextos que são determinantes para essa queda do bolsonarismo,
é a questão da CPI do genocídio instalada no Senado Federal. Então, a CPI tem colocado em evidências as contradições que já eram públicas e notórias, mas por meio da CPI vão se fechando, vão se configurando documentos, depoimentos a nível oficial, que mostra toda a negligência, né, toda a molecagem, como disse o senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco, que o governo federal tratou a pandemia da Covid-19, permitindo que até ontem nós já estivéssemos com mais de 450 mil mortos, numa estimativa de 800 mil mortos até o final do ano. Então, juntando o que o presidente da Câmara falou em relação ao pior momento do bolsonarismo e somando com a CPI da Covid, que está construindo, né, um documento, um relatório bastante denso e bastante comprobatório daquilo que nós já sabíamos do ponto de vista da notoriedade dos crimes cometidos em relação à pandemia. Então, esses dois momentos somados vão realmente colocar muito azeite nessa fogueira nos próximos meses da conjuntura política que se encaminha. Então, portanto, estejamos atentos. Eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, para aquilo que o senador Humberto Costa falou hoje, dia 26 de maio, na CPI do genocídio lá no Senado Federal. E não há no mundo presidente da República que haja de uma maneira tão vil quanto esse cidadão tem agido permanentemente. E continuarei a trabalhar duramente aqui na CPI, o que talvez lhe dê muita raiva, mas haja como presidente da República, tenha decência, saiba o papel que o presidente da República tem que ter, pare de molecagem. Portanto, a gente se despede agora com esses elementos, são elementos fáceis de a gente observar. Importante é que a gente saiba fazer com que eles possam, né, estar integrados e a gente possa perceber que a partir dessa correlação dos dados estatísticos com os posicionamentos dos líderes da Câmara Federal e do Senado, a gente perceber que realmente a situação de Bolsonaro a cada dia piora e que, logicamente, esse conflito entre barbárie, representado pelo bolsonarismo, e civilização, representado por todo o movimento da sociedade em busca da retomada da democracia brasileira, isso agora vai ganhar um grande calor a partir dos próximos dias. Muito obrigado a você. Não esqueça de deixar aquele gostei, aquele like no nosso canal, se inscreva no nosso canal e semana que vem a gente está de volta. Valeu e muito obrigado. Tchau.